senador Omar Aziz detonou Javier Milei depois das declarações do argentino sobre o Lula. Porque o Omar Aziz falou o seguinte: olha, o Milei, esse cara, ele é um moleque e vagabundo. E o Omar tá certo, porque o Milei quer ficar distraindo, desviando o foco do país dele que tá indo pro buraco. E tem muita gente falando que o Lula não deve reagir e tal. Eu não sei se o melhor caminho não é reagir e colocar o Milei no lugar dele, impondo uma sanção diplomática à Argentina. Porque tem que ficar ouvindo o desaforo de um cara fracassado que nunca se deu bem com mulheres, e não tô brincando. E o pior de tudo é que o Milei, ele não se dá bem com mulheres porque ele é apaixonado pela irmã, na minha opinião. E não é uma paixão fraterna, é uma paixão doentia. Ele é apaixonado na irmã de um modo doentio. Se pudesse, talvez ele daria um pega na irmã. Mas qual a sua opinião sobre isso? Lula tem que ficar em silêncio ou tem que falar? O Brasil tem que dar uma sanção diplomática na Argentina? Você gostou das falas do Omar Aziz chamando o Milei de vagabundo? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Omar Aziz é o senador que ficou muito conhecido em âmbito nacional e não somente em âmbito local, né, do estado do Amazonas, por conta dele ter sido o presidente da CPI mais importante de toda a nossa história, a CPI da pandemia. E ele está presidindo uma comissão no Senado. E ele usou o espaço para atacar e criticar o Javier Milei, que chamou o Lula de corrupto, chamou o Lula de comunista e se recusou a pedir desculpas para o Lula e depois chamou o Lula de dinossauro idiota. O Omar Aziz falou que o Javier Milei nunca fez nada para o povo argentino. Deveria se preocupar com a população local ao invés de querer ficar atacando outros países, outros governantes, porque ele não cuida da Argentina, já que Milei é um moleque e vagabundo. E o Omar Aziz, ele reiterou a fala sobre Milei ser um vagabundo. Ele falou várias vezes, umas 5, 6 vezes, toda oportunidade ele chamava Milei de vagabundo, porque ele tá certo. Milei é um cara que não trabalha, Milei não está nem aí pra nada, ele quer ficar fazendo auê em rede social, por ser um fracassado, que não tem bom desempenho em absolutamente nada que ele faz. O Milei é tão ridículo e o Omar Aziz tá tão correto, que ele vai querer desafiar o Lula e também o Mercosul, não indo a cúpula do Mercosul para vir agora no final de semana pro CEPAC, que é o encontro conservador, cheio de homens igualmente frustrados e fracassados como Javier Milei. Pra você ter uma ideia, quem organiza o CEPAC é o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo tem problemas com mulheres nítidos, claros. Ele foi trocado por um cubano, ficou revoltado com a ex-namorada que falou que ele tem um piu-piu pequeno. Não tô brincando, não sei o que tô falando isso, foi a namorada. E agora Javier Milei vem pra cá, deixando o povo argentino, virando as costas para o povo argentino para fazer uma birra com o Lula, para fazer uma arruaça. O que Milei ganha vindo para cá? Pode fazer o auê dele nas redes sociais, mas o que o povo argentino ganha? Milei deixou de ir a um evento de Estado para poder negociar acordos bilaterais, posições de resgate à Argentina, facilidades nesse momento de crise, para fazer auê para a rede social. O Omar Aziz está completamente certo. O cara abandona o próprio povo para participar de um evento irrelevante. E tem gente falando, ai, ele coloca o Mercosul em xeque e coloca nada. Quem se coloca em xeque é o Milei, porque ele é tão covarde que ele atacou o Gustavo Petro, presidente da Bolívia. Atacou o Lula e falou da Bolívia, presidente da Colômbia. Falei errado, e atacou a Bolívia. Na hora dele encarar todo mundo, o cara foge. Foge. Eu tava achando que o Milei... Porque tinha gente falando o seguinte, ó... Reportagem da Veja. Pessoal do Itamaraty e até alguns diplomatas argentinos. O Milei, ele pode ser louco de querer atacar o Lula, falar da China, mas ele não vai ser burro de causar problemas diplomáticos com os principais parceiros econômicos da Argentina. Mas eu começo a achar que, na verdade, ele é louco e burro. Porque, pô, o cara criando dissabor, criando problema, criando dificuldade pro país que tá na miséria. A Argentina tem 22 milhões de pessoas na pobreza. As exportações caíram. O país não compra nada. O país está em recessão. E ele, ao invés de se encontrar com lideranças globais para resolver os problemas, ele joga os problemas para a população mais pobre e vem pro Brasil para fazer festa com Eduardo Bolsonaro. O cara quer desviar o assunto. Só que ele não é somente louco e burro. A vida dele é uma tragédia. Milei é um fracassado. Eu falo pra vocês que Milei é El Virgem Milei. E saiu uma reportagem no Globo ontem do Juan Luis González, que é um escritor argentino que fez um romance baseado na vida do Javier Milei. E o Luis González
Ele fala que o Milei teve uma infância muito difícil e o personagem é baseado no Milei. Alguém que teve abusos por parte do pai, abusos de autoridade, completamente motivo de piada dos amigos, e o Milei é assim. E o fato dele ter vivido numa situação de opressão, sendo excluído por amigos, causou dificuldades e frustrações no Javier Milei agora na fase adulta. Por isso que o Milei, ele não consegue se relacionar com mulheres, ele tem uma incapacidade. E o próprio Juan González fala isso. Juan González fala isso. E o personagem da história do González, ele tem um relacionamento de amor com a irmã, que é um negócio estranho. Ele fala assim, que a irmã mais nova dele, a irmã do Milei chama Karina, a irmã do personagem chama Corina. Ela fala assim, ó, vem aqui, vamos brincar de mamãe e papai. Abraçava ela enquanto dormia, dava beijos. E eu vejo que o Milei, ele é apaixonado pela irmã. E é por isso que ele não consegue se relacionar com ninguém. Porque no fundo, o Milei tem uma paixão pela irmã. Só que não é uma paixão fraternal, é uma paixão doentia. Ele queria dar um pega na irmã, mas ele não pode. Por isso que ele não consegue se relacionar com outras mulheres, com outras pessoas, só com o cachorro dele, que ele clonou o cachorro que morreu, e com pessoas igualmente fracassadas e frustradas, como no caso os extremistas de direita Bolsonaro, Eduardo e tantos outros. E ter que ver o Lula ficar em silêncio com relação a isso é muito complicado, né? Você vê um virgão falar que, pô, o Lula está sendo aconselhado pelo Itamaraty e também pelo governo federal a não reagir ao Milei. Só que o Milei está passando do limite. Então eu falo, ó, o Milei está passando do limite. O Lula, ele não subiu o tom. Mas eu acho que ele poderia dar uma cutucada no Milei. Porque foi o Lula, foi o Brasil que salvou o Milei da crise de energia do país dele, faz aí algumas semanas, no início do mês de junho, porque tava faltando gás na Argentina. O Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, falou assim, não vai faltar gás pra Argentina. Mas acho que o Lula podia dar uma resposta nesse sentido, falando do gás da Argentina. Ó, ele pode falar o que for, mas na hora que ele tiver que correr atrás do gás, a gente vê como vai fazer. A gente vê o que vai fazer. Porque agora ele vai vir no CEPAC, vai discursar no CEPAC, vai se encontrar com o Bolsonaro, vai vir como indigente. Não vai ter, aparentemente não vai ser recepcionado como chefe de Estado, e nem tem que ser. O governo federal está avaliando a postura do Milei e o que ele vai fazer. O discurso dele é imprevisível. Só que a depender do que Milei falar e do que Milei fizer, vai acabar tendo sanções diplomáticas. E tem que ter. Tem que ter. Porque nós não podemos ficar ouvindo um bobolóide falar sem reagir, sem ter qualquer tipo de consequência. Porque aí o que acontece? Fica parecendo que nós somos uns molengas. Como que um cara que nunca beijou na boca pode vir aqui botar o dedo na cara do presidente da república e falar o que fala? Não dá. Não pode! O Josias de Souza do UOL e o Thales Faria, também do UOL, tiveram uma discussão a respeito disso. Porque o Thales Faria falou que o Lula tem que ignorar o Milei e ignorar o Bolsonaro. Porque o Lula tinha uma agenda em Itajaí, que é no litoral de Santa Catarina, 15 quilômetros de Florianópolis, onde o Milei vai se reunir com o Bolsonaro para o CEPAC. O Josias falou assim, olha, o Lula, e eu concordo com o Josias, discordo muito dele, mas agora o Josias tá certo. Olha, o Lula tem que mostrar que ele tá acima disso tudo. E se o Lula fosse a Santa Catarina, o constrangimento seria do Milei. Ah, porque vai ser hostil. Vai ser hostil, existe a organização do evento ou da comitiva do Lula. Dá pra fazer um negócio controlado. Dá pra fazer uma coisa controlada. Agora, nós temos que mudar a agenda presidencial por conta do Javier Milei. E aí o Josias tá muito certo sobre isso. O Lula não pode abaixar a cabeça pra Milei. E muito menos o Brasil. Muito menos o Brasil. Vai abaixar a cabeça pra um virgão? Pra um cabação? Até certo ponto, até estranho esse amor platônico pela irmã. Olha, aí eu tô com o Josias.